Olá, meus amores, estamos aqui no meu primeiro podcast. Eu vou dizer a vocês que eu não sei nem por onde começar, porque é o meu primeiro, mas com certeza vocês vão adorar, né? Assim como tudo que eu faço. E hoje tem um convidado mais que especial. E não poderia ser outra pessoa além dele, né? Que é uma pessoa que me conhece desde pequena, que tá sempre comigo e mesmo puxando minha orelha, né? Me apoia sempre, né, painho? Isso mesmo, gente. Hoje eu trouxe o meu pai pra gente bater um papo aqui. Uma coisa bem descontraída, uma coisa bem como se a gente estivesse conversando lá na sacada, tomando um vinhozinho, uma cervejinha na praia. Bem isso como a gente gosta. Então, hoje não tem... Eu anotei umas coisinhas aqui, mas não tem nenhum script assim. O que vai rolar aqui é realmente uma conversa entre pai e filha e de um pai que sempre tá ali me instruindo a ser alguém melhor. Painho, se apresente. Diga aí o seu nome. Olá, eu sou o Paulo, pai da Tayane, uma das minhas filhas. Uma das mais comunicativas que nós temos, embora todas são bem comunicativas. Mas a Tayane saiu do eixo, ela adora o microfone. Então vamos começar, né? Painho, já quero saber o seguinte, o que o Paulo de 10 anos diria para o Paulo de hoje? Vamos lá. O Paulo de 10 anos foi uma criança muito feliz. O Paulo de 10 anos, ele tomou banho de chuva, ele jogou peão, ele escorregou em ladeira, caiu do cavalo, levantou, correu, subiu no cavalo, dominou o cavalo, levou outras quedas. E foi uma criança cheia de obstáculos. Eu nunca tive uma vida fácil. E meu pai adorava ver eu cair para que eu pudesse levantar. Ele nunca me deu moleza. E por isso que eu sou assim hoje. Eu me sinto assim uma pessoa, um homem que, se eu cair hoje mesmo eu ainda me levanto. Porque foi assim que foi minha infância. Cair, levantar, se divertir, ser feliz, viver tudo. Meu pai sempre levava a gente para todos os lugares e principalmente próximo à natureza, sempre presente, o pai presente para a gente. Sou de uma família de 10 filhos. E meus pais sempre foram muito presentes em nossas vidas, inclusive na hora de fazer a gente levantar. A ajuda para cair era mandar se levantar. Levante para cair de novo. E estou aqui hoje levantando de novo. Perfeito. Eu já vou pegar esse gancho, né, quando você fala de levantar para cair de novo e tudo mais. E é o seguinte, quando a gente fala sobre pessoas fortes, né? E eu tenho essa referência de você como um homem forte, que vai lá, acontece, por mais que tenha esses altos e baixos, né? Como todo mundo tem na vida, como você vê, Painho, essa questão assim dos obstáculos, né? Qual a importância dos desafios na vida de uma pessoa? Porque eu mesmo acredito que os desafios, isso eu já falo eu já cheguei nos 30, né? Então eu já falo com experiência mesmo, né? Que os desafios, eles me ensinaram a ser quem eu sou hoje, né? Então, assim, para você, o que você falaria, assim, sobre a importância dos desafios, das quedas da vida? Eu acho que a gente só cresce com obstáculos. Não tem como a gente crescer, ser alguém, amadurecer sem obstáculos. E eu sempre tive obstáculos na minha vida e eu sempre tive, sempre tenho, sempre vou ter. Porque a vida nunca para, ela gira, ela continua, né? E é muito importante o obstáculo, principalmente na vida de um menor, de uma criança, de um adolescente. A dificuldade para que ele aprenda. Porque tudo pronto não ensina nada, né? Adorei isso. Então, gente, já que eu gosto de falar, né? Eu tenho meu público, Painho, são mulheres de 35 anos, 40, 50, umas mães, outras avós. Então, já pegar esse gancho aí que você falou sobre a adolescência, né? O quanto é importante ter isso durante a nossa criação para a nossa evolução, né? E hoje eu vejo que existe esse tabu, né? Não pode nem dar mais a palmadinha. Eu apanhei, viu? Eu apanhei, levei uma cintada, ainda vou contar como era, viu, Painho? O Painho falava assim, ia brincar, eu e a Thalita, minha irmã mais velha, aí eu não me comportava, apanhava quem, Painho? As duas. Eu porque não me comportei e a Thalita porque não me olhou. E sabe como é que era? Era assim, ele dizia, vou dar 10 pizzas, não era?
Aí como era? 5 da Thalita e 5 da Tayane. Meu Deus! E eu vou dizer, viu, que isso ensinou foi muito, porque toda vez que eu pensava em fazer uma traquinagem, em não me comportar bem, eu sempre pensava, eu vou levar uma pisa, né? Então eu não quero isso. Teve o milho também, né, painho? Me ajoelhei no milho. Minha gente, eu nem lembrava mais disso. Nunca mais eu tive um castigo assim. Então, ó, me ajoelhei no milho e doí. Imagina, eu gordinha lá, ajoelhada no milho. Mas pense que foi uma no máximo. Eu só lembro de uma vez, mas no máximo 2 vezes. Sabe por quê? Porque é o tipo de castigo que ensina. Enquanto eu estava lá 1 hora no milho, eu estava aprendendo, eu estava pensando o porquê eu fiz aquilo. Então, comigo funcionou muito bem. Graças a Deus, né? Então, assim, pai, hoje que a gente vê, né, que essas novas regras, criação e tudo mais, a gente não pode nem ser pai dos nossos filhos, né? Que parece que é um negócio, né? Como é que você vê isso? Eu acredito que fragiliza, né, as crianças, os adolescentes, porque como é que você vai ensinar alguém a ser forte sendo fraco? Ixi, essa foi fogo. Essa do milho eu tinha esquecido, mas eu lembro também que foi uma coisa bem levezinha. No milho, quem ficou foi eu e muito. Fiquei no milho na escola, minha linda professora, Dona Lourdes, lá em Campestre, a cidade onde eu nasci. E fiquei no milho em casa, que mamãe me botou, e na minha época bullying era para tomar café, entendeu? Então era tudo muito fácil. Hoje o bullying é um bullying onde tudo é negacionismo, então eu vejo as coisas de outra forma. E eu acho que ser pai é uma dádiva, você não é pai por acaso. Deus é pai. Então nós somos, por um momento, somos pequenos deuses aqui na Terra com o intuito de fazer grandes pessoas. E não se faz grandes pessoas só com carinho, com amor, com afeto. Não, filhinho, meu filhinho, não, meu filhinho, pelo amor de Deus, não. Filho, preste atenção, filha, preste atenção. E olha, não é fácil ser pai. Você pegar aquele ser que você tanto ama e colocar de castigo, como muitas vezes eu fiz e não me arrependo. Eu tenho até pena dos pais de hoje que não têm autoridade sobre seus filhos, onde o querer da criança, a vontade da criança é mais importante do que o que é certo e do que é errado. E depois você tem um adolescente sem controle, tem um adulto sem destino e você não sabe por quê. Você não ensinou. Eu sinto muito, peço perdão a vocês, filhas, pelo castigo. Mas eu gostaria de ter dado mais uns castigos para ter mais pecado nas minhas costas, porque valeu a pena. Viu? Olha vocês hoje, vocês não me dão trabalho, graças a Deus. Que bom. E essa sua fala, pai, me lembra de uma coisa que você sempre me falou, que é o seguinte, que não se ensina filho com sim, se ensina filho com não. E muitas vezes o que eu ouvia quando eu pedia alguma coisa, parece que eu já sabia que eu ia receber um não. E, inclusive, quando eu queria ir dormir na casa da coleguinha, tudo mais, nunca podia, né? Você dizia assim, você tem casa, você vai dormir na sua casa. E isso, com certeza, já foi me ensinando, né? Me moldando para eu ser quem eu sou hoje. E essa frase eu nunca esqueci, tanto que eu repasso também nas minhas palestras, nos treinamentos, quando o meu público, né, é muito maior, de mulheres que são mães, que são avós, enfim, e eu falo, gente, o ensinamento mesmo é no não. É fazendo aquela pessoa, aquela criança pensar, refletir. E uma coisa que você me dizia assim, para fechar tudo, era o seguinte, você não precisa entender hoje. Um dia você vai entender. E hoje eu entendo. Hoje eu entendo porque eu entendo que o mundo ele é cruel. O mundo não é bonitinho como a gente vê em casa, sabe? Quando a gente tem aquela super proteção dos pais, né? Que o filho não pode se machucar, o filho não pode cair, o filho não pode... Ninguém pode falar nada com ele na escola, porque ele chora, ele se dói. Tudo é muito frágil. Então, hoje eu tenho muita alegria da criação que eu tive, porque eu me sinto uma mulher forte, eu me sinto uma mulher capaz, eu não tenho medo do não, eu tenho medo de não acontecer. Eu tenho medo de não ir lá e realizar. Isso eu tenho medo, porque eu sei e eu aprendi que só depende de mim.
Então é isso. Já agradeço aqui pelos nãos, né? Porque hoje eu entendo que a vida ela dá muito mais não do que sim. E eu sinto que desde a minha adolescência, a juventude e agora na fase adulta, eu sou uma pessoa muito mais preparada para a vida. É muito fácil falar sobre o não. Não que seja prazeroso, porque você, mais uma vez, falar para o ser que você gosta, para o filho que você ama, dar um não. Mas meu não vinha com muito sim por trás. Por exemplo, quando vocês faziam um pedido que queriam um brinquedo, uma bicicleta, uma coisa, tanto eu quanto sua mãe. E quando a gente dizia tal dia, quando você me dá tal dia, eu lhe dou. E tal dia a gente cumpria. Isso. Porque nós nunca vivemos no engano, sempre procuramos a dar na certeza, porque a mentira não leva a nada. Não que eu seja perfeito, mas eu procuro ser correto e desde cedo eu levei isso comigo. E o não, você leva hoje. Eu levo. Poucos não eu levo. Depois que você passa de meio século, você fica meio pré-histórico. Aí já os não já ficam um pouco mais distantes. Mas eu levei muito não na minha vida. Muitos não. Embora eu sou uma pessoa que, eu não sei porquê, mas sou muito confiável. As pessoas acreditam muito em mim. Mas você leva não do seu cartão de crédito, você não fica com ódio dele. Você leva não da sua conta corrente, porque seu Pix não cobre sua viagem. Você leva não do seu carro, porque está muito velho, não dá para você fazer a viagem que você gostaria. E você não mata seu carro. Você não toca fogo no seu carro. Você não quebra seu cartão. Você trabalha para que seu cartão tenha um limite alto, com um Black Star por aí, que você tenha um carro automático, super luxo, para que você se sinta bem, embora eu não ligue muito para essas questões de carro luxuoso, carro estando bom, tendo pinturinha boa, 4 pneus e um motor possante, para mim tá tudo certo. Eu já não sou assim, tá, gente? Mas eu vejo dessa forma. Vocês continuam levando não na vida e continuam crescendo. O sim não ensina nada. Se tudo que você quisesse eu tivesse te dado, você não estaria aqui hoje. Verdade. Talvez você estivesse ainda me pedindo alguma coisa, eu não teria para te dar. Olha, não é bom que você não precisa de mim hoje. Não é bom você mesmo buscar. Preciso. Você mesmo buscar seus ideais. Né? Me trazer para os seus ideais como hoje, eu acho isso fantástico. É isso. É isso. Esse gancho que você trouxe, né, Painho, de trazer para o meu mundo agora, né? Porque você me ensinou sobre o seu mundo, né? Porque tem uma coisa que eu comento também, é o seguinte. No primeiro setênio, né? Que são os primeiros 7 anos da criança, o pai e a mãe, né? Os responsáveis ali, são quem instalam os princípios, né? A família, né, ali, ela vai saber como se portar de acordo com o que os pais deram ali, né, de ensinamento. O segundo setênio, dos 8 aos 14 anos, é quando as crianças, né, já ali passando para a fase do adolescente, ela começa a ter as percepções dela, né, começa a ter as vontades dela. Aí começa a ter o amiguinho da escola, aí tem um amiguinho que se achega mais, né? Eita, que tá difícil de sair aqui, viu? Mas vai sair. Tem um amiguinho que se aproxima mais, né, do que ela é. Então, ou do que ela quer ser, do que ela não vê em casa, ou do que é muito parecido do que já tem em casa. Então, por isso que a gente fala que a fase do adolescente, ela é muito complicada. Por quê? Ali, uma criança com 8 anos, 9, 10, ela já tem uma noção do que é a vida. Então, ela já tem a respostinha na ponta da língua, né? Quantas vezes eu levei um chapinha na boca, né? Porque eu sempre fui assim, né? Falava muito e também, levava muito também. E aí, essa parte é crucial na vida das pessoas, né, na adolescência, porque é ali na adolescência que você escolhe a sua tribo. É ali que ou você dá certo, ou você vai para os mundos lá que
não são legais, né? Então, por isso que é tão importante ter a base familiar. Sou totalmente contra essa desconstrução da família aí, que cada um faz o que quer, porque eu sei o quanto é importante, que eu sei em vida, eu sei o quanto isso foi importante para mim. Porque enquanto a gente estava falando sobre os nãos aqui, eu comentei com você outra vez, inclusive, não sei se você vai lembrar, toda sexta-feira, todo mundo na escola, Painho, ia para o shopping. Ia lanchar, ia passear, tudo mais. Eu não ia, gente, porque desde os 13 anos que eu trabalho. E eu tinha que voltar para casa para trabalhar. E eu poderia ter mentido? Poderia. Eu poderia ter falado que eu iria fazer um trabalho. Eu poderia ter falado várias coisas. E eu preferi não mentir. Eu preferi não mentir. Então, eu acho que isso tem tudo a ver com a construção da pessoa que eu sou hoje. Isso, claro, com os exemplos, com as responsabilidades que eu tive desde cedo. Então, tem pais, né, que acham que dar responsabilidade para os filhos cedo vai tirar a infância. Você quer tirar a infância do filho ou tirar a vida dele? E que história é essa de tirar a infância? Sabe, você tem que fazer o seu filho, enquanto nesses primeiros anos que você dá os ensinamentos para ele, você tem que dizer igual diz a Bíblia, ensina né, o caminho onde deve andar para que quando adulto não se desvie dele. Então, é exatamente isso. Ensina ao teu filho os seus princípios, os seus valores e lá na frente ele vai te agradecer. Porque o mundo, meu amor, não vai ensinar, não. Até vai ensinar e acolher, mas do jeito dele e com certeza não é do melhor jeito. É verdade, Painho? Verdade. E outra coisa muito interessante também que eu vejo muito hoje as pessoas falarem, não, porque o adolescente, porque nossos pais, e porque nossa geração. Eu já fui adolescente. E eu tive traumas. Eu, com 15 anos, eu não sabia o que ia ser da minha vida. Que eu olhava assim, poxa, eu não sou o melhor aluno. Poxa, eu não tenho uma melhor condição. Meus pais tinham uma vida boa já, uma vida financeira boa, onde nos anos 70, quem tinha 2 automóveis na garagem eram quase ricos. E assim, não nos faltava nada, mas como depois de uma certa ocasião, nós ficamos em dificuldade, fomos morar todos em uma casa muito pequena, quando saímos do Nordeste a São Paulo, e sofremos bastante lá para se adaptar. E eu olhava assim, poxa, eu não tenho nada, eu não tenho meu quarto, eu não tenho minha própria cama, Dá um choque, né? Eu achei que minha vida ia acabar, então não tem essa, não, porque tem trauma, sim, tem trauma hoje. Lá atrás nós também tínhamos muitos traumas, só que nós superamos nossos traumas, nós corríamos atrás. Estava ruim, meu pai estava, minha família em dificuldade, eu não tinha roupa, eu com 10 anos fui para a feira, vender limão. Eita, gente, eu adoro essa história. Entendeu? Eu cheguei em casa com 10 anos, comprei um tênis na feira. E quando cheguei em casa, muito alegre, mostrei a meu pai, papai, comprei um tênis. Por que você comprou um tênis? Eu comprei uma caixa de limão mais o meu primo, vendemos, e sobrou tipo R$20, eu comprei um tênis por R$10, estou dando uma moeda assim para você entender o que sobrou, o percentual. E ele chegou na minha cara e disse, a partir de hoje eu não compro mais tênis para você, a partir de hoje você vai se vestir. E aquilo é mais ou menos uma parábola, porque meu pai ainda hoje lá no céu me ajuda, quando a gente conversa, quando eu sinto falta dele, que conversa, eu sinto que ele está presente. E ele nunca deixou de me ajudar. Para você ter ideia, com 20 e poucos anos, eu ajudei meu pai a comprar uma área que hoje é a casa da minha mãe. Eu dei um automóvel para ele fazer isso. Maravilha. Aos meus 30, meu pai me deu um caminhão. Então, nunca deixou de me ajudar, nem eu de ajudá-lo. Era uma mão dupla. E no momento, nesse dia que ele disse, a partir de hoje, eu disse, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer sem o meu pai? Foi meia hora de alegria e um dia de tristeza, porque eu disse, agora eu vou mandar um trapo, porque onde é que eu vou arrumar dinheiro para me vestir? E foi um ensinamento, desse dia para cá, nunca mais, dinheiro pouco nunca faltou no meu bolso. Dinheiro muito eu nunca vi, mas dinheiro pouco nunca faltou. Ô, Painho, é gostoso demais ouvir você falando isso, porque eu tô há 30 anos com você, né? Desde que eu nasci. E eu participei de vários altos e baixos, né? Na sua vida, na nossa vida, né? Como família. E sempre eu senti, assim, muito Deus, sabe? Assim,
muito Deus na nossa família, no sentido de nunca faltar nada. Tanto que sempre nessa vida, né, de palestrante e tudo mais, sempre tem as pessoas, né, 90% das pessoas contam as histórias tristes. E eu falo, gente, eu não tenho história triste para contar. Porque eu sinto que desde a minha infância eu fui tão feliz, eu fui tão amada, eu falo isso, eu fui feliz, eu fui uma criança amada para ser a mulher que eu sou hoje. E vendo assim você falar do vô, né, é tão gostoso porque eu vejo honra, né, de você com os seus pais. Ainda hoje, como você trata a avó Lela também, é uma coisa assim tão bonita de se ver. E por isso eu acredito que seja um dos motivos para Deus nunca ter nos deixado, nunca ter nos abandonado. Porque é bíblico, né? Honra teu pai e tua mãe para que prolongue, né, os seus dias. Então, eu amo muito você, amo muito a maninha, né, por tudo, por todos os ensinamentos, por todas as vivências, os momentos tristes, alegres, por tudo, por ser a família que a gente é, sabe? E em todo canto que eu vou, eu faço questão dos meus eventos, tá lá minha mãe. Agora, o primeiro podcast, eu falei, vai ser o meu pai. Então, e eu aprendi muito com você. E eu olho para você, eu sinto sorte. Eu sinto sorte tanto em ver a sua vida, no sentido assim, sorte no sentido de ver um cara lindo, lindo em todos os aspectos, e esse coração gigantesco que você tem, e vejo Deus em você também, sabe, Painho? Em suas ações, em suas palavras. Quantas e quantas pessoas, tanto primos meus, amigos que gostam de você, gostam de estar com você. E quantas vezes você já foi pai para alguns deles também, né? Ou para muitos deles também. E eu tenho muita felicidade mesmo, tanto por nossa família e ter você como pai. E eu acredito que, eu vejo agora nessa sua fala, né, falando do vô Estênio, essa alegria, né, que você tinha pelo vô, né, de tanto dele ser esse pai que esteve presente, mesmo ele dizendo assim, agora você se vira, e você, né, se sentiu meio triste, mas uma coisa que você já me falou é o seguinte, ele nunca me abandonou. Né? Então, eu queria deixar registrado aqui a importância, né, da gente honrar pai e mãe, porque é um mandamento bíblico, e não só isso, né? Eu vejo em vida, a sua vida, como é gostosa, mesmo com os altos e baixos, tudo que a gente já passou, e eu vejo um homem feliz, um homem que se realiza dia após dia. E eu sinto muita... É um exemplo, assim... que eu sigo na minha vida. Olhar a sua vida é um exemplo de vida para mim também. E é isso. Poxa, que bom ouvir isso, muito bom. Mas amar a Deus é o primeiro mandamento. Amar a Deus acima de todas as coisas. E como é que você pode se amar, como é que você pode ser alguém se você não amar a Deus, não amar pai e mãe, não amar seus filhos? Como é que você pode ser feliz? Verdade. Eu tenho muito problema todo dia. Tenho raiva, tenho alegria, tenho bronca, mas eu não tenho tristeza. Posso ter raiva, mas tristeza... Tristeza é uma coisa que não faz bem a ninguém. É uma coisa que você tem que abominar da sua vida. Tenha raiva, mas tenha pouco tempo. Tenha raiva, desabafe, mas não leva o saco nas costas, não. Joga ele pra fora e... Ama essa pessoa que está te fazendo raiva. Vai lá, dá a volta, pede perdão, pede explicação, resolve. Isso. Porque não vale a pena. E amar a Deus sobre todas as coisas, além de ser um mandamento, é honroso, é prazeroso e é lucrativo. Quando você se dá bem com Deus, você é diferente, olha. Eu te entendo. Eu não sou um cristão atuante, não, mas eu como todo cristão, todo aquele ser que crê em Deus, você tem que ter Deus sobre todas as coisas. Não é que você não tenha as suas crenças, não, que tem, eu não condeno ninguém. Sim. Mas você poder falar com o Deus do universo, assim, a qualquer momento, e você entregar tudo na mão dele, e fazer por ele, e tentar levar pelo menos dois mandamentos que são mais fáceis, porque os 10 é muita santidade, pelo amor de Deus. Eu gostaria de ser essa pessoa, mas aqui na Terra não tem como você cumprir os 10 mandamentos, mas cumpra 2. Ame Deus sobre todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Perfeito. E para você amar o próximo, você tem como a ti mesmo te amar muito. Quanto mais você se amar, mais você vai amar o próximo, mais você vai servir,
mais você vai ajudar alguém. Quanto mais você ajudar alguém, mais Deus te ajuda. Isso. Não faz nada em troca, faz por fazer, porque Ele está vendo e Ele resolve sua vida. E a moeda de Deus é muito mais lucrativa. Muito, a moeda dele não é ouro nem prata, não. É espiritual. Perfeito. É uma coisa assim que não dá para você dizer em palavras, só com sentimento mesmo. E é isso, Deus é Deus, né? Deus é Deus. E pegando essa uma coisa que eu falo muito, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Assim como você falou, Painho, é importante que as pessoas, elas se amem, né? Tenham amor próprio. Mas como construir o amor próprio sem amar a Deus? Não tem como. Então, o primeiro amor realmente é o primeiro mandamento, né? Amar a Deus acima de todas as coisas. Por quê? Quando você está triste, quem te consola é Deus. Quando você acha que não vai conseguir, quem está ali com você é Deus. Sabe por quê? Muitas vezes, na vida, às vezes é só você e Deus. Ou só você e você. É muito melhor ser você e Deus. Porque eu vou te dizer, eu tenho uma família boa, estruturada, enfim, que eu amo, como vocês estão vendo aqui, o que a gente está conversando. Mas muitas vezes na minha vida, meu amor, foi só eu e eu. Eu e eu. Então, calada no quarto ou chorando, para quem você acha que eu pedi? Eu falava, não vou abusar meu pai, estressar meu pai com esse assunto, estressar minha mãe ou não sei quem. Não, não vou. E eu sempre agarrei com o melhor, que era Deus. Então... e Deus, ele traz um conforto desde um louvor que a gente escuta, desde uma palavra que a gente para ler, desde de algo que a gente se conecte verdadeiramente com a fonte que é Deus. Isso nos traz uma alegria e parece que é como se fosse, sabe, como se fosse um quebra-cabeça que faz com que você volte à sua essência, para que você volte a você. Sabe, eu digo assim, Painho, é como se você se devolvesse a você. Porque muitas vezes a gente se perde da gente. E quem é que acha a gente? É Deus. Sempre é Deus. Então, o primeiro mandamento tem que ser esse mesmo. Amar a Deus acima de todas as coisas. Porque assim, você entendendo o amor que Ele tem por você, mesmo sem você merecer, você vai entender como se amar. Porque muitas vezes você não se ama porque você está aí, você fez uma coisa, entre aspas, errada, ou errada mesmo, sem as aspas, há 5, 10 anos, e você até hoje se martela por conta disso, sabe? Se não se acha merecedora por conta disso. E Deus não é perdão, gente. Então aprende a se perdoar. Deus perdoa a gente todos os dias. Não erre no mesmo erro, mas quando a gente está ali se desafiando, vivendo, é normal que a gente erre. Então, quando você aprende a ter perdão, né, o auto-perdão, o auto-amor, você vai conseguir amar o próximo como a ti mesmo. E isso é maravilhoso, porque você vai começar a viver vivendo para você. Eu falo sobre uma coisa que é sobre o egoísmo positivo, né? Porque muita gente acha que ser bom é ser besta. E não tem nada a ver com isso. Ser bom é você entender primeiro o que é ser bom para você. Porque só entendendo o que é ser bom para você, você vai entender o que é bom para o próximo também. Porque você vai conseguir se colocar muitas vezes no lugar dele e falar, opa, talvez ele esteja precisando disso aqui, não é? Então, que fique essa mensagem para você, né? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Sabe por quê, meu amor? Você tendo Deus, você se amando e amando ao próximo, pode começar a comemorar que vai ter os desafios, mas vai ser muito mais fácil passar pelos desafios quando a gente está com o Criador. Não é verdade? Muita verdade. E eu vou dizer uma coisa aqui para vocês. Não carregue caixa de confusão nem saco de problemas nas costas. Carregue felicidade. E não é que você não tenha problema, mas a felicidade é muito mais gostosa de carregar, muito mais leve. Sem dúvidas. E seja feliz. Não é feliz porque você tem dinheiro, não. Não é feliz porque você tem uma boa casa. Não é feliz porque você pode viajar, não. Seja feliz no ruim. Seja feliz em todo momento. Seja feliz por ter saúde. Seja feliz por ter oportunidades. Seja feliz por poder lutar, para você encarar essa vida que não é fácil. E não é fácil para ninguém. Não pense que o milionário é fácil, não. Ele tem problemas, mas são problemas de milionários. Não, sim, mas o problema de milionário... É problema do mesmo jeito. O milionário também pula do prédio, também pula do edifício, então tem problemas. Então,
Seja feliz, isso é muito importante. Seja feliz. Ai, é isso, gente. Dá para ficar conversando mais um monte aqui, né? E, Painho, quando você... tem uma frase, assim, que você gosta de falar, que você... Se você fosse dar uma palestra, qual seria o tema dessa palestra? Vou ver se eu boto você no meu palco. Vai ter que mudar, seu palco é muito feminino. Não, mas tem que ter a presença masculina também, né? A gente adora os homens. Mas fala aí um tema, assim, o que você gostaria de falar para as pessoas se você tivesse um palco? O que eu gostaria de dar a todos, felicidade. Acho que quem é feliz é o máximo, né? Perfeito. E vamos falar um pouquinho aqui sobre uma coisa que eu gosto, né? Eu já falei que eu tenho você como essa pessoa de força, esse homem que vai lá e acontece e tudo mais. Vamos trazer um pouquinho para o mundo masculino. Eu gosto de falar dessas coisas. Agora é o seu mundo. Eu gosto de falar dessas coisas porque eu acredito que nesse momento, né, que a gente tem aqui de fala e tudo mais, pode surtir para algumas pessoas, né? O que a gente está conversando aqui. E eu vejo hoje, Painho, um mundo muito cuidadoso, assim, de ai, não pode isso, não pode aquilo. E o homem cada vez mais tendo, muitas vezes, que deixar de ser homem, no sentido assim, antes, na época que você paquerou a maninha, né, era de um jeito a paquera. Hoje, se der um psiu, se falar isso, aí já chamam de outra palavra, né? Então, muitas vezes, o homem está deixando de ser homem por conta de algumas pessoas frustradas, e são palavras minhas mesmo, tá, gente? De algumas pessoas frustradas, de algumas pessoas que por algum motivo não foram felizes e aí elas querem também trazer infelicidade para outras pessoas. Você, como homem, fala um pouquinho assim sobre o mundo masculino, tanto dessa forma do homem e da mulher, e também no homem no empreendedorismo, porque eu acredito que o homem com a mulher que vai lá e dá sustentação para ele, né? Sustentação no sentido emocional, no sentido que está ali cuidando, que está estando ali com aquele homem, eu acredito que ele cresça mais, né? E ele cresça, automaticamente a família cresce também e essa mulher também cresce. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse tema. Que você tem a falar. Nas suas palavras, assim, do seu jeitinho. É um tema muito complexo, porque se a gente for falar aqui o que pensa, a gente pode ser mal interpretado. Isso. E, de repente, se você faz uma conjugação de verbo, aí você pode até receber um processo por bobagem. Isso. Mas eu deixo para conversar essas coisas com meus 52 amigos. Que a gente pode tirar onda, chamar o careca de careca, o negão de negão, o branquelo de branquelo, o buchudo de buchudo, e tá tudo certo. Mas, voltando assim a falar sobre empreendedorismo, que é uma coisa que a gente pode falar à vontade, sobre família, sobre parceira, sobre companheira, eu acho que isso não muda, não. Isso continua do mesmo jeito que era lá atrás. É claro que com algumas dificuldades, porque, de acordo com como as gerações vão mudando, a percepção humana, ela toma alguns caminhos que fortalece em algumas partes, mas enfraquece em outras, como mentalmente, como fisicamente. Você pega um rapaz aí de 30 anos e coloca para ele fazer uma caminhada com um cidadão de 50, você vai ver que o de 30 anos, ele vai, nos primeiros 5 quilômetros, ele vai, mas na caminhada da vida ele vai ficar para trás. Quando chegar nos 15, 20 quilômetros, o de 50 está marchando e ele já diz, para onde eu vou mais, coroa? Quero voltar, chega. Então, é mais ou menos por esse raciocínio. Porque eles não são feitos para brigarem. É claro que eu não estou falando aqui de atleta. Sim. Estou falando de pessoas, de seres humanos que andam com a máquina na mão o tempo todo. Eu chego em várias lojas, eu faço teste. De cada 10 bom dia que eu dou em Marcel, eu recebo 2, 3 de volta. E tem loja que eu já chego assim, bom dia! Porque as pessoas nem têm ouvido para ouvir quem vai passando ao lado delas, envolvido em rede social, em internet e até no trabalho. Eu tenho funcionários que eu preciso estar fiscalizando, porque eles deixam o que fazer para estar no celular, TikTok, WhatsApp, conversa com
com pessoas e que atrapalham o serviço. Eu tenho que ter uma boa linguagem para fazer eles entenderem que isso prejudica, que isso não é bom e não é fácil. Quanto ao relacionamento, como eu disse no início, não tem muita diferença. O homem continua sendo homem, a mulher continua sendo mulher. Agora, hoje, com muita variação entre o que é mulher e o que é homem, mas para mim, homem ainda é homem, mulher ainda é mulher. Nada contra o homossexualismo, a preferência sexual de ninguém, não estou falando disso. Sim. Mas lacração também não. Viva como quiser, da maneira que você achar melhor, seja feliz. Eu digo isso para qualquer pessoa, inclusive para os meus, seja feliz. Agora, não venha dizer que eu estou errado. E se você quiser discutir se eu estou certo ou errado, a gente discute. E eu posso não aceitar o que você disser, nem você aceitar o meu ponto de vista, mas alguma coisa você vai sair ganhando se você puder fazer esse debate. Alguma coisa eu vou sair ganhando, mesmo sendo contrariado, porque eu vou, pelo menos, tentar entender o que é que você está sentindo. Mas jamais achar que eu ter minha família, minha esposa, minhas filhas, meus sobrinhos, meus pais, meus amigos, e por ser hétero eu não sou correto, eu não sou ser humano. E eu acho que o homossexual é um ser humano. Então, eu acho que isso não funciona bem. É amor, né? E Deus é amor e Deus ama a todo mundo. Todas, né? De toda maneira. Todas de toda maneira. E eu acredito muito nisso. E quando eu estava falando mesmo da relação de entre homem e mulher, porque é algo que eu vejo que conversando, né, ouvindo as mulheres, conversando com até uns homens também. Tem homem que manda mensagem para mim assim, eu não sei como eu faço mais, eu não sei, sabe, falando, eu não sei como agir. Então, eu acredito que é sempre bom a gente tocar nesse assunto, não para cutucar, mas para trazer, assim, de certa forma, alguma informação, para trazer, de certa forma, como eu estou aqui, né, como é o podcast, trazer, de alguma forma, uma maneira para que as pessoas pensem que todo mundo merece, sim, amor, todo mundo merece, sim, ser amado, mas algumas coisas, né, entre a relação que eu estou falando é sobre homem e mulher mesmo, o casal. Eu vejo que tem muita coisa distorcida. E eu falo, isso não muda, isso não muda. E eu falo como mulher mesmo, gente, porque eu quero casar ainda. Então, quando eu olho para o mercado, né, para o que tem disponível, eu vejo, Painho, também assim, ainda mais no, vamos chamar assim, né, no patamar que eu tô, numa mulher que fala para outras mulheres, não só para mulheres também, né, falo para pessoas, né, falo para homens, falo para todo mundo, porque eu falo sobre vida, eu falo sobre Deus, eu falo sobre empreendedorismo, então acaba sendo um assunto que abrange, né? Então, eu vejo que cada vez mais há um afastamento dos homens também, porque pensa assim, não vou nem ali, porque essa mulher hoje já sabe demais, essa mulher isso e aquilo. E não, eu tenho meu momento empreendedora, mas eu tenho meu momento mulher, menina, né, futuramente mãe, que eu preciso também de proteção, que eu preciso também de ser amada, ser cuidada. Então, eu acho sempre muito importante, vocês vão ver sempre eu tocando nesse assunto aqui no meu podcast, porque eu acredito que é algo que as pessoas precisam sim ouvir, porque existem muitos homens bons, incríveis, maravilhosos, assim também como existem mulheres que são incríveis e merecem, né, uma vida maravilhosa. E ainda mais quando a gente tem um exemplo, né? Quando a gente tem um exemplo de uma família, quando a gente tem um exemplo assim, eu também quero construir uma família, eu quero ter filhos, eu quero viajar, eu quero ter a minha casa, eu quero ter o meu esposo, eu quero ter minha mulher. Então, eu acredito que seja um assunto que é muito importante. Pode ficar despreocupada que eu sempre vou falar daquilo que eu acredito, né? Painho, a gente está quase chegando ao fim, mas passa rápido. Quando o papo é bom, passa rápido. Mas, assim, gostaria que você falasse como está sendo participar desse primeiro podcast, né? Porque é a minha primeira vez, gente. E como eu falei, não poderia ser outra pessoa, né? Meu pai é alguém realmente muito especial, é alguém que sempre esteve aqui comigo. E uma coisa que ele falou, né, do meu avô, quando o avô disse assim, se vire, a partir de agora é você e você que vai, né, com 10 anos de idade, né? E eu, quando trabalhava com o Painho,
Trabalhava lá na empresa dele. Não sei se você lembra, porque eu sempre conto isso em alguma palestra, alguma coisa. Quando eu vou falar de família, eu conto sobre isso, né? Que não sei se você lembra, uma vez que você me levou lá na produção e você falou assim: quando eu tiver 60 anos, isso aqui vai ser seu. Eu, naquela época, era a única filha que trabalhava com você, né? Então, ia ser pra mim. E aí... mas perdoe. Eu pensei que ia demorar, mas... Ainda não é seu, eu já cheguei de 60 praticamente. Não, mas o que eu conto para eles é o seguinte, né? Que 3 meses depois eu pedi demissão da empresa. Porque eu falei o seguinte, aquilo ali é o seu sonho, não era o meu sonho. Eu não queria ser a rainha da argamassa. Eu queria ser a rainha dos palcos, colocar a mulher no palco, piruagem e tudo mais. E aí, quando eu pedi a demissão, você falou: tá, agora você segue sua vida sozinha. Aí eu faço o maior show, pai. Eu digo: meu pai me deserdou e que não sei o quê. E que, na verdade, isso não aconteceu, né? Porque... você disse assim, você segue a sua vida, só que você sempre esteve ali comigo. E eu sinto isso em várias partes da minha vida. Quando eu estava triste, quando eu estava feliz, com as suas palavras duras também. Então, eu vi que parece que você sempre é um poço de ensinamento. Então, foi gostoso ouvir você falando isso do vô, porque você fez igualzinho comigo. Eu não posso falar pelas minhas irmãs, mas comigo você acabou tendo essa situação, né? E você fez igualzinho comigo, e eu te agradeço muito por ter feito, porque eu falei: eita, que agora ferrou, né? Eu tenho que fazer sozinha, eu tenho que dar conta, senão já eu vou até estar sem casa para morar. E, na verdade, foi o contrário. Eu me sinto uma pessoa cada vez mais forte, cada vez mais... amo desafios mesmo, sou a louca do desafio, de querer, de ver, de fazer acontecer. Se o projeto é desse tamanho, eu faço ele ficar desse tamanho. Então, e tudo isso, eu vejo que essas palavras, essa força que você me deu, tem tudo a ver, e não poderia ser uma pessoa melhor para estar aqui hoje do que você. Ele nem sabia disso, ó. Eu fico falando dele nas palestras. E assim, é uma surpresa para mim. Eu não sou muito habituado com microfone, com entrevista, com podcast. Uma palavra nova para mim. Chique. Palavra que eu ouvia muito, mas eu pensei que não era para mim, mas ainda bem que é, né? É sim. Que legal. Mas a vida é isso mesmo. Não pense que o que você vai levar para a vida é o que você vai ouvir na escola. Não pense que você vai levar para a vida é o que você ouvir do seu amiguinho no shopping. Não. O que você vai levar para a vida é o que você, pai e mãe, perdeu tempo em ensinar quando seu bebezinho ainda estava aprendendo a falar, quando seu bebezinho começou a falar as primeiras palavras difíceis, quando seu bebezinho começou a cometer os primeiros erros, e que você disse: não, filho, filha, isso é errado. De uma forma ou de outra, mais dura, mais branda, mas ensinando os ensinamentos que um pai e uma mãe têm a obrigação de ensinar para os seus filhos. Porque é o que vai ficar na essência dele. Exatamente. Se seu filho hoje não é um orgulho para você, tem muito de você nele. Se seu filho hoje é um orgulho para você, tem muito de você nele também. A gente tinha comentado sobre algo que a manhinha fez no começo do relacionamento de vocês. O que foi? Porque as pessoas hoje, na verdade, elas procuram trauma em tudo. Então, o camarada é traumatizado porque a mulher ganha mais. A mulher começa a trabalhar, o camarada se encosta. Ou vice-versa, o marido começa a trabalhar, chega todo dia tarde em casa, a casa está desarrumada, o cara vai pegando desgosto, vai desgostando. Mas ao que eu me refiro é quando essa questão da mulher no mercado. A mulher hoje, se você comparar os anos 70, a década de 80 para hoje, a mulher hoje é dona do mercado, a mulher é quem manda, a mulher é quem está aí na moda, entendeu? Como muitas e muitas mulheres hoje são âncora em tudo que é empresa, na comunicação, nas indústrias, nas agências de automóveis, nos bancos. A mulher está na frente. Eu não acho isso ruim. Quem acha é o marido, porque fica depressivo, porque fica preguiçoso, porque fica em casa, resolve
virar babá de criança? Poxa, se minha mulher ganhasse dinheiro 10 vezes mais do que eu não tinha sofrido tanto para criar vocês. A Aninha, por exemplo, meu primeiro negócio depois de casado, para começar o negócio foi uma rescisão que sua mãe recebeu, me deu esse dinheiro. E eu comecei meu primeiro negócio. E com esse primeiro negócio eu estou aqui hoje. Eu criei todas vocês e as coisas progrediram de uma forma, Deus abençoe. Mas eu não posso me esquecer que foi minha esposa que me ajudou a começar tudo isso. É claro, com a ajuda dos meus pais também e outras pessoas, parentes que me ajudaram, como um cunhado que eu tenho, o meu Genivaldo, esse cunhado que eu não posso esquecer, que me ajudou muito também no meu início de vida, de constituir família. Mas eu vejo essa questão de trauma uma bobagem. O camarada é traumatizado porque ele é preguiçoso mesmo, ele não foi preparado para a vida para ser trabalhador. Não tem ponto, não importa se ele é por exemplo, um mestre de obra, um técnico em construção civil, e ele ganha seus 5 mil e a esposa ganha 50. Qual é o problema? O problema é se ele ganhasse um salário mínimo, ela não ganhasse nada, entendeu? Ainda fosse preguiçosa. Verdade. Mas uma mulher valente, trabalhadora, formada, que ganha dinheiro, para um cara que é trabalhador, tem profissão, é honrado, é digno. Não tem como dar errado. Como é que vai dar errado se os dois somarem? Verdade. Agora é mais fácil você se queixar, você deitar na poltrona, você ficar depressivo, né? É complicado. Porque depressão existe, mas tem muito tipo de depressão que é comodismo. Aí eles trocam o nome de comodismo para depressismo. A gente depressão, fala, isso não funciona. né, Painho, que na psicologia, né, enfim, que a depressão ela é o excesso do passado. Às vezes a pessoa está tão ali no passado, no que não deu certo e tudo mais. E claro, se você tudo que você foca expande. Se você está focado, né, no que não deu certo, no que não aconteceu, realmente vai dar ruim para você. Agora, se você acorda e ao invés de você estar pensando ou no passado ou no futuro e tá ligado aqui no presente, gente, não existe passado ou futuro, existe isso aqui agora, ó. Existe agora, esse momento. O passado, você lembra o dia que você voltou lá no passado e arrumou? Não tem como, meu amor, fazer isso. Você lembra quando você estava no futuro? Não tem como, mas agora tem. Tudo você faz no agora, no hoje. Então, a dica que eu já deixo para você também é essa. Para de ficar tanto no passado, remoendo as coisas que não aconteceram. Para de estar tão no futuro, que isso gera ansiedade. Ai, será que? Será se? Não, gente, faz o agora. Porque no passado, tu passa lá só um pouquinho para você... Ele serve como biblioteca. Para você olhar o que deu certo, o que deu errado. E já volta para o presente. E no futuro, é para onde você está indo. Então, para você chegar lá onde você quer, você tem que começar a construção agora. Como você quer estar daqui a 5 anos? Começa agora. Começa a construção agora. E eu vou te dizer, se você focar, você vai estar muito melhor daqui a 5 anos do que você colocou agora no seu papel, do que você colocou, do que você escreveu agora. Pode ter certeza. Não é verdade? Vamos aqui, já que a gente está quase acabando, estamos finalizando. Eu quero, Painho, só que você... fale um pouquinho sobre... dê uma palavra sobre empreendedorismo, tá? Porque tem a profissão empresário e tem a profissão empreendedor também. Eu gosto hoje eu sou empresária também, mas eu gosto muito da profissão empreendedora, porque o empreendedor é aquele que pega como dá nó em pingo d'água, né, que fala. É aquele que... Eu falo, pai, quando eu falo sobre você, eu falo assim, meu pai é um vendedor nato. Ele pega ketchup e ele passa ketchup na pedra, dá pro povo, diz que é McDonald's, o povo ainda come e diz que é uma delícia. E isso eu aprendi com você, porque eu acho que você vende muito bem as coisas. Tem a sua verdade, tem, enfim, toda a sua história por trás. Então, isso faz com que haja uma facilidade nisso. Então, o que você diria para a pessoa que está pensando em empreender, para mulher, homem, enfim, qual porque não é fácil, né, empreender. Então, o que você diria para essas pessoas? Deixa uma mensagem aí para essa galera que quer empreender. Primeiro você busque conhecimento do que você quer, né? Você não pode ir adiante com nada do que você não conhece. Perfeito. Você não pode fazer um pão sem saber de onde veio o trigo, o que é uma argamassa, para que ela se transforme em um pão saboroso. Então, você tem que saber o que vai fazer, o que quer fazer. E depois que você souber o que quer fazer, você persevere, porque nada está pronto.
Exato. Você só tem a receita. Então você vai ter a receita, você vai fazer o bolo, vai colocar na vitrine e ninguém vai vir comprar. Ixi, isso dói, Aí, viu? você não vai mais fazer o bolo. E no dia seguinte você vai fazer outro bolo, vai colocar na vitrine e ninguém vai comprar. Por que você não fatiou o bolo? Usa a cabeça, usa a ideia. Sinta o mercado. O que é que o mercado quer? Procure saber o que é que o mercado tem. Se você acertar, você descobre. Aí você sai do passado, você vive o presente e você projeta o futuro. Porque a melhor coisa é projetar. Se você não projetar, você não sai do canto. Não sabe nem para onde está indo. Né? Mas empreender é sentir o mercado, você ter visão. Se você tiver visão, você pode conseguir alguma coisa. Mas se você está em um local, em um patamar que você está bem, que você está satisfeito, e você não quer sair dali, nem quer progredir, nem quer voltar, continue lá. Continue lá. Ou então passa o bastão. Né? Eu acho que vou passar meu bastão daqui uns dias para vocês. Eu estou preparando as ideias já, porque não é fácil não parar. Eu cuido do marketing. Ainda bem que não é do dinheiro. O dinheiro eu gasto. Você gasta. Pai, Legal. Eu amei muito. Foi incrível ter você aqui com a gente, né, nesse primeiro podcast. É isso. Eu estou muito feliz por você ter aceito, né, esse convite, né, para estar aqui. E é isso, gente. Eu não vou emocionar, mas eu quero dizer que eu te amo muito. Você é muito especial para mim, importante. Muito do que a Tayane é hoje tem a ver com os ensinamentos seus, da manhinha, da nossa família, das minhas irmãs também, o que eu aprendo com elas, né? Tias também muito presentes, né? Tanto da parte paterna como materna também. E, enfim, a minha avó, né? Minhas avós, mas a minha avó Celice, tanto que eu sou Celice também, a minha avó é uma mulher que curte a vida, tem 80 e quantos, pai? 85? 85 anos. Né? 85 anos a avó Celice tem. Linda, minha mãe, linda. Maravilhosa, a mulher do nada fala, vou tomar um café com a avó. A avó já tá em São Paulo, já tá viajando, já tá aí, já aquilo, essa mulher não para. Então, assim, é muito gostoso, né? E é isso, amo você, obrigada. Você é um exemplo, não só para mim, mas eu tô falando de mim, né? Um exemplo para mim mesmo, assim, de homem mesmo. De um homem que vale a pena conhecer. Nas minhas palestras e tudo mais, eu falo de uma mulher que vale a pena conhecer, mas não teria como eu falar de uma mulher que vale a pena conhecer sem ter um homem na minha vida que vale muito a pena conhecer. É isso, meu amor. Te amo, viu? E obrigada. Obrigado você, obrigado por esse momento. Obrigado, família, obrigado, amigos. Obrigado pela surpresa, porque você diz, vamos ali, e é um negócio. E eu chego aqui, tem uma câmera na minha frente, eu não sei como é que eu me saí, espero que tenha sido do seu agrado. Foi maravilhoso. Gente, beijo pra vocês, obrigado pra quem ficou até aqui. Acho que todo mundo ficou, né? Porque foi um papo tão delicioso, tão gostoso. E se preparem que em breve a gente vem com muita novidade. É só o meu primeiro podcast. Vocês acham que a gente vai ficar só assim na aguinha? Vai nada, gente. Aqui vai ter espumante, vai ter um monte de coisa. O Painho vai ter que ser convidado novamente para estar aqui com a gente, porque os próximos podcasts prometem, tá? Assim como tudo que a gente faz, né? Aqui tanto no Grupo Sua Linda, no Tayane, no Miss Brasil, no nosso ecossistema. Ó, beijo no coração de vocês e até a próxima.